Primeiro, eu quero dar uma boa noite oficial a todos vocês. Eu sou Marília, da Assessoria de Comunicação do CRARN, e hoje a gente vai conversar sobre engajamento organizacional com o mestre em Direção de Empresas, MBA em Gestão Estratégica e diretor da Uninasal RN, administrador André Lemos. Quem quiser tirar alguma dúvida, pode mandar perguntas que a gente vai fazendo dentro do tempo limite, a gente vai intercalando as perguntas. Boa noite, André. Eu fiz assim uma breve apresentação do seu currículo, mas eu sempre gosto de começar passando a palavra para o nosso convidado para que ele fale um pouquinho da sua atuação profissional. Vamos lá. Eu estou primeiro honrado de estar aqui nesse momento compartilhando um pouquinho desse conhecimento sobre engajamento, dizer para mim que é um momento feliz. Eu tenho um princípio de vida que me deixa fincado na educação, que é o seguinte: para mim, o conhecimento só faz sentido se ele for socializado. Então, quando a gente sabe e a gente passa, conversa, cresce, ele faz sentido. Então, estou sempre de portas abertas para convites e eventos como esse, deixo bem claro. Obrigada. Para falar um breve histórico meu, né? Eu vou só falar assim, um pouco da minha formação, da minha área de atuação. Eu fiz 3 graduações diferentes. Então, eu tenho a administração, que está no meu coração, e eu posso dizer não só porque eu estou aqui no conselho, mas porque aqui eu realmente utilizo como meu labor principal. Mas eu tenho outras graduações, uma delas é em Direito, também sou advogado. E eu sou professor, eu estou diretor, mas eu sou professor de coração, é o que me realiza. E eu gosto muito de ter esse contato com alunos e profissionais da área. Eu já trabalhei em várias instituições, já fui diretor de uma das instituições de ensino superior mais consideradas assim, em termos de tamanho do Brasil. Hoje estou na Uninasal, no estado do Rio Grande do Norte, e estou nesse desafio para a gente tentar fazer nossa instituição brilhar cada vez mais. Tenho uma empresa de consultoria, então a gente trabalha muito com isso também. Nessa empresa de consultoria, minha esposa que fica à frente, chama-se Lemon, ela cuida de lá, e eu estou na parte de estratégia. Hoje, esta é a minha atuação. Eu tenho, deixa eu ver aqui, um mestrado, tenho 2 mestrados, algumas especializações e estou doutorando, né? Estou terminando um doutorado. Então, eu tenho um carinho muito grande pela gestão. Esse tema é muito pertinente. Eu acredito que é importantíssimo que a gente saiba um pouco mais. Vou tentar traçar um aspecto prático, para a gente não ficar tanto na teoria. E eu fico à vontade para quem quiser interagir, mandar pergunta. A Marília está conduzindo muito bem aí o momento. E fiquem sempre tranquilos a qualquer momento. É um bate-papo bem informal. Aí eu vou falar um pouco de engajamento, Marília. Você quer fazer alguma introdução? Eu já posso iniciar. Não, pode introduzir. Pode introduzir. Fica à vontade. Engajamento. É sempre importante a gente fazer essa definição prévia para que a gente tenha de maneira clara o que seria o engajamento e como é que a gente vai delinear sobre esse tema hoje nessa live. O engajamento, na minha opinião, e isso a gente encontra arcabouço teórico que ratifica isso, ele é uma sensação de prazer relacionada ao trabalho. Quando a gente encontra esse prazer relacionado ao trabalho, nós, enquanto profissionais, somos engajados. Existe um dizer, e eu escutava sempre isso em várias palestras, em vários momentos durante a minha vida inteira, e eu sou um cara muito questionador, mas existia um dizer que a gente escutava demais na academia, mas que eu acho que havia uma interpretação equivocada sobre ele, que era o seguinte: que a gente tem que fazer o que gosta. Um profissional bem-sucedido é aquele que faz o que gosta. Eu escutava muita gente falar isso, muitos professores, eu escutei durante minha graduação, durante palestras, em simpósios, todos que eu participei. E eu fazia sempre uma reflexão, porque eu não concordava muito com essa frase. O profissional de sucesso é aquele que faz o que gosta. Você tem que fazer o que você gosta. Se a gente for fazer o que a gente gosta, a gente não vai trabalhar, vai para a praia, vai jogar futebol, vai beber num barzinho. E se você for olhar, o bom profissional é aquele que faz o que gosta e o que não gosta. Então a gente não é bem sucedido com um relacionamento direto de fazer o que gosta. A gente tem que gostar do que faz. É diferente.
Então, o profissional que é engajado, a empresa que tem um sucesso maior é a empresa que tem profissionais que eles gostam do que eles fazem. A gente tem que estar lá para o bom, para o ruim, porque você gosta, porque você não gosta. Nós temos que conviver com pessoas que a gente tem afinidade e com pessoas que a gente não tem afinidade. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar sobre engajamento. É uma sensação de prazer associada ao trabalho. Se a gente fosse falar de uma maneira mais prática, mais mercadológica, seria uma grande e forte injeção de adrenalina no profissional. Quando nós temos um engajamento, nós temos um algo a mais enquanto profissionais e certamente isso vai acontecer de refletir não só no brilho dos olhos do profissional, mas também nos resultados que esse profissional traz. Então, feita essa introdução sobre a definição de engajamento, a gente vai tratar aqui alguns pontos que são os pontos chaves para que a gente consiga fazer o engajamento organizacional. Como é que a gente consegue, enquanto gestor, enquanto administrador e enquanto funcionário ou colaborador, ter esse engajamento mais fluido dentro da empresa? Primeiro ponto, propósito. Olha, quando a gente está num lugar e nós não encontramos o propósito, o porquê que eu estou ali, quão importante é o meu trabalho, qual o meu papel, como é que eu estou fazendo esta construção, eu vou ter um problema muito sério para engajar aquela equipe. Eu vou dar um exemplo com uma parábola. Existia um sábio, e esse sábio ele estava caminhando numa vila, e ele viu uma construção. Ele se aproximou de um pedreiro e falou assim: o que é que você está fazendo aqui? Aí o pedreiro disse: eu estou colocando tijolo, cimento, tijolo, cimento, tijolo. Na mesma construção, ele andou um pouco mais, encontrou com outro pedreiro e perguntou: o que é que você está fazendo aqui? Aí o outro pedreiro disse: eu estou construindo um muro. E ele continuou andando na mesma construção, achou um terceiro pedreiro e falou: o que você está fazendo aqui? Aí esse terceiro pedreiro disse: eu estou construindo uma linda igreja para a minha cidade. Todos os três estavam fazendo a mesma coisa, mas qual dos três estava fazendo com um propósito? Com amor, e com amor também, né? É verdade. E esse propósito, ele vai dar todo o diferencial na execução. Eu garanto a você que eu não vi esse muro, não vi essa construção, mas se eu tivesse essa oportunidade, o muro que está sendo feito pelo terceiro seria o melhor muro possível, porque ele está construindo algo mais que faz sentido para ele. Então, dentro das empresas, as pessoas precisam saber qual o seu propósito. Se a empresa é uma empresa grande, ela tem um faxineiro, o faxineiro precisa entender a importância do trabalho dele bem feito para o resultado final daquela empresa. Então, isso é a construção de propósito. Muitas vezes, nós temos pessoas que trabalham nas organizações que não se sentem integradas dentro desse propósito. Elas não entendem, elas estão lá única e exclusivamente para saciar desejos pessoais, que é natural, mas que não pode ser de maneira isolada. Ponto 1. Ponto 2, ou seja, fora o propósito do trabalho, qual seria outro ponto-chave que a gente tem que trabalhar para a questão de engajamento? Crescimento. Vamos lá. Todo profissional, e esse crescimento que eu estou falando, ele não seria somente promoção, subir hierarquicamente na empresa com mudanças de cargo. Eu estou falando de um crescimento enquanto pessoa. Nós precisamos proporcionar para os nossos funcionários possibilidades de crescimento de todas as vertentes. Lógico, associadas muito mais à vertente profissional. Eu vou dar um exemplo. Eu uma vez tive essa curiosidade, eu vou contar um case, certo? Eu estive uma vez voltando de Mossoró, presente numa estrada onde estava tendo um reparo e existia uma pessoa que ficava virando a placa: pare, siga, pare, siga. E demorou demais, inclusive, porque a distância era grande. Demorou demais para essa pessoa virar a placa e ela ficou do meu lado com a placa e comecei a conversar com ela. E eu, nesse momento, perguntei: puxa, você trabalha há quanto tempo na construção? Ele disse: eu não trabalho propriamente na construção, eu faço esse serviço de ficar com essa placa. Eu disse: que legal, você faz isso há quanto tempo? Aí essa pessoa disse para mim assim: 8 anos. Eu
pensei assim, para mim, não falei com ele mais, chegou o meu momento de partir e eu fui a viagem inteira refletindo sobre qual o crescimento que essa pessoa, que esse trabalhador, que esse colaborador teve nesse momento, 8 anos aprendendo a botar uma placa para e siga. Você já imaginou se ele fosse desligado de lá, onde é que ele se empregaria, o que é que ele diria para as pessoas da próxima empresa que ele fez na empresa passada dele? Então, a gente não pode deixar um profissional nosso numa situação dessa. Não estou dizendo que essas pessoas não têm como crescer, elas têm como crescer. A gente tem que, enquanto empresário, trabalhar as possibilidades para que isso aconteça. A gente cresce não só como promoção, eu posso crescer aprendendo diversas coisas, eu tenho que abrir os horizontes dessas pessoas. O crescimento é algo gratificante, eu tenho que proporcionar o conhecimento, cursos, capacitações. Isso gera um engajamento maior, estão investindo em mim. Esse pensamento ele vai acontecer no colaborador quando a empresa ela tem esses propósitos de engajamento de maneira clara e bem definidos. Esse seria o meu segundo ponto. O terceiro seria pertencimento. Olha, o pertencimento ele seria algo que toca também, ele transpassa, ele está na pessoa e ele gera nessa pessoa que ela faz uma integração, que ela faz parte de um todo. Eu vou dar um exemplo prático. Quando nós estamos conversando com algumas pessoas, isso aí a gente tem condição de fazer esta verificação de maneira simples. Quem tiver um dia uma oportunidade de encontrar um colega num bar, ou em casa, ou em qualquer momento, e for conversar no telefone, a gente percebe às vezes pessoas que estão trabalhando na empresa e toda vida que ela se refere à empresa, ela usa sempre nós. A gente fala, poxa vida, como é que você está no trabalho? Aí a pessoa diz, nós estamos crescendo, a empresa está investindo, nós, essa palavra ela é uma coisa recorrente. Todo empresário, toda empresa deveria trabalhar para que esse nós esteja de maneira clara. O que a gente vê hoje é muita empresa trabalhando da seguinte forma, eu ganhei, nós empatamos, você perdeu. Você perdeu. Não é o ideal, não é o caminho, não é a linha que nós devemos seguir enquanto gestores, enquanto diretores, empresários e executivos. Nós devemos trabalhar o nós todos estamos juntos, esse resultado é nosso, nós vamos conseguir. Se a pessoa está dando um feedback e é um problema que ela tem que resolver, o nós ainda assim tem que existir, olha, é um problema que nós vamos conseguir superar. Ou seja, o conjunto, esse pertencimento, você faz parte desse resultado, você foi importante. Isso é fundamental para a construção de um engajamento eficaz. E para finalizar esses 4 pontos do engajamento, eu falaria que é de fundamental importância também se trabalhar o reconhecimento. E é interessante o reconhecimento. O reconhecimento, se a gente for fazer uma análise etimológica da palavra reconhecer, ela passa por essa estruturação. É conhecer de novo. Ou seja, o reconhecimento, ele parte do princípio que eu tenho que conhecer. E eu estou fazendo essa revisitação no conhecer. Eu fiz consultoria para algumas empresas aqui em Natal, e eu achava interessante quando eu chegava lá, onde a gente tinha no momento pessoas que estavam lá dentro trabalhando há um certo tempo e estavam um pouco desmotivadas, e aí o dono da empresa pedia para a gente fazer uma análise se valia a pena ou não manter aquela pessoa e tudo, a gente fazia uma análise bem completa, e eu sempre escutava isso. Como é que você se sente na empresa? Fala um pouco para mim. Eu me sinto que eu não sou reconhecido, ou seja, é uma frase que a gente escutava, empresa passa para outra, vai para outra, faz consultoria. Quando tinha um momento de conversar com o funcionário, eu não sou reconhecido, eu trabalho muito, eu não tenho reconhecimento. E todos os gestores, quando a gente dava esse feedback, eles associavam essa questão do reconhecimento a um pagamento, a um bônus, a uma gratificação, e na verdade não era. Quando eu aprofundava as pesquisas que eu mostrava para eles, olha, veja só, o reconhecimento para você é o quê? Ele disse isso. Aqui na empresa, quem bate meta, eu dou uma viagem
para tal lugar, com acompanhante. Eu dou o Beach Park em Fortaleza. Ah, eu dou um som, eu dou não sei o quê. E o cara, o funcionário, ele queria, sabe o quê? Ele queria um aperto de mão, ele queria um parabéns, ele queria um Estímulo, né? muito bem, ele queria um muito bem, você foi demais, público. Um Muitas incentivo, vezes, né? esse tipo de atitude, na maioria das consultorias que eu fiz, era o que faltava enquanto as pessoas estavam trabalhando em níveis estratosféricos e muito mais caros, achando que os reconhecimentos eram todos associados a questões financeiras. O Bom Dia é um reconhecimento. Tem funcionário que eu conversei na minha história, que eles se sentiam fantasma, porque passavam por ele e não falavam, e ele dizia, eu queria bom dia. Ele falou para mim, eu tenho muita história dessa para contar, que a gente tem uma certa experiência na área, e a gente ficava muito surpreso, porque são questões básicas que a gente tem. Quantas vezes a gente entra no elevador, tem um ascensorista no elevador, a gente entra e fala, sexto. Aí o cara aperta sexto e sai e faz de conta que o cara não existe. Exatamente. Quantos auxiliares, serventes e outras funções, porteiras, eles existem, eles estão completando a empresa, eles fazem parte de um todo e a gente parece que o cara não tá ali ou a pessoa não existe. Isso é muito ruim. E não dá para você engajar uma pessoa se você esquecer desse fluxo, se você disser, não, eu não vou reconhecer. Então, qual é a melhor maneira de reconhecer uma pessoa? Conhecer a pessoa, converse com ela, ela é importante. Converse, que você vai conseguir saber como gestor, como administrador, como executivo, o que é que você precisa fazer para aquela pessoa. Não é todo mundo que está feliz somente ganhando dinheiro, não é todo mundo que está feliz porque ganhou um som, não é todo mundo que é feliz porque ganhou um passeio para o Beach Park. Tem gente que isso daí é irrelevante, tem gente que trabalha por outros motivos e outras circunstâncias. Eu estava falando com um funcionário uma vez e o que mais doía nele era o fato dele trabalhar num local e eu tinha, na minha empresa tinha 2 locais, tem 3, 4 hoje, mas ele queria estar no outro local e ele estava no local que era mais distante da casa dele e obrigava ele a sair muito mais cedo de casa, pegar muitos outros ônibus, ou seja, muitas conduções diversas e por mais que a gente reconhecesse o cara como funcionário bom, dava um prêmio, uma foto, colocava a foto do cara na parede, olha, você é legal, e ele não se sentia completo porque ele não sentia que podia chegar para a gente e falar, olha, doutor, me transfira para aquela unidade, por favor, que isso vai fazer uma grande diferença na minha vida. E a gente conhecendo as pessoas, a gente conversando com as pessoas, a gente consegue construir essa base, na minha opinião. Isso é uma base, a gente consegue construir essa base para poder reconhecer. Então, esse conhecer é o que vem primeiro. E a gente tem muito ponto falho enquanto gestor, enquanto ser humano, nesses aspectos. Até, às vezes, dentro de casa, viu, Marília? A gente tem esses problemas. Dentro do engajamento hoje, o que é que eu poderia salientar como pontos curiosos e pontos diferentes que a gente precisa saber? E muita gente, às vezes, não sabe. Muitas pessoas não sabem. Eu tenho algumas estatísticas de 2019 e eu queria fazer uns comentários sobre essas estatísticas. Para a gente ter uma ideia de quão importante é o engajamento para uma empresa. Primeira estatística. Essa estatística ela foi construída por uma empresa que ela tem um software de RH. É uma empresa chamada Siteware. Ela constrói sistemas de avaliação de clima, sistemas de gestão de pessoas. E ela faz diversas pesquisas no mundo para poder ela fazer uma construção. Ela faz uma construção de dados que são feitos de maneira mundial e ela apresenta relatórios estatísticos onde a gente se supera e se admira muito ao vê-los. Vou dar um exemplo. Você sabia que um funcionário engajado ele rende 2,5 vezes a mais do que um funcionário não engajado? Verdade, né? Como poderia ser uma poderosa ferramenta de informação para as empresas que hoje, por exemplo, buscam a redução de custo a todos os momentos? Um funcionário engajado, ele vale por 2,5 funcionários
dentro da minha organização. Eu prefiro ter poucos funcionários extremamente engajados do que ter muitos funcionários sem esse engajamento. E isso já gera um grande diferencial e que as empresas poderiam se atentar, e esta é a grande diferença do administrador de empresas para as outras profissões, não as desmerecendo, porque nós temos esse papel e nós temos esse conhecimento de como fazer as medições, de como fazer as proposituras de soluções para esses problemas, de como fazer as checagens periódicas e saber se nós estamos andando no caminho correto de um planejamento estratégico. Então, nós precisamos ter estas informações, porque elas vão criar grandes diferenciais dentro dos negócios. Eu vou dar outro exemplo. É um calo, e eu falo isso porque eu também tenho essa experiência, mas está composto nesta estatística que eu falei para vocês de 2019, que é o fato de o funcionário engajado, ele tem 87% a menos de chance de sair do negócio e ir para um outro lugar, ou seja, isso diminui meu turnover. Se eu tenho um funcionário engajado, a chance dele permanecer no meu negócio, diferentemente de um funcionário não engajado, é de 87%. Que informação importante! Eu vou diminuir a grande perda, a grande rotatividade de um negócio ao saber medir o índice de engajamento e trabalhar esses pontos básicos para deixar o funcionário engajado. Eu acho isso fundamental, é outra informação importantíssima e muita gente não domina. Uma terceira curiosidade, viu, Marília, para deixar você fazer algumas perguntas aí que eu não estou acompanhando o tempo, mas eu vou, se tiver ruim, você me avisa. Você é meu maestro hoje e está conduzindo tudo. Ó, 43% dos funcionários engajados, eles recebem pelo menos uma vez por semana o feedback. Ou seja, isso é muito importante. O que está passando por trás de uma informação importante dessa? É o seguinte, o feedback é o alinhamento constante através de uma preocupação do gestor de estar junto, acompanhando de maneira próxima este momento. Então, quando eu tenho feedback uma vez por semana, que nós todos sabemos que é muito difícil de acontecer, mas que deveria, eu deixo 43% dos funcionários que estão no top dos engajamentos em qualquer pesquisa, em qualquer medição de clima organizacional, tem este acompanhamento, tem este cuidado do gestor da empresa, que é o feedback constante. E eu vou trazer, eu tenho várias estatísticas curiosas, tá? Se vocês quiserem fazer perguntas aí, fiquem à vontade. Mas vamos lá. Diga aí. Não, eu tinha uma curiosidade também, porque é o seguinte, a gente está vivendo um momento extremamente delicado e singular, que ninguém nunca imaginou de passar, uma coisa surreal. E nesse momento, assim, eu não vou dizer em termos de percentual, porque eu não tenho uma pesquisa, mas o número de pessoas trabalhando em home office é tremendo, é imenso. E o que fazer? Como o gestor deve fazer para engajar o seu funcionário que está trabalhando em home office? Ele está num canto e todos os funcionários, cada um está num canto diferente, né? É uma excelente pergunta e eu começo pedindo para quem é gestor que está aqui dentro fazer a seguinte reflexão. Gestor pode ter a empresa ou não. Se você tem subordinado que está nessa situação, faça a seguinte reflexão. Como é para eu comandar pessoas desengajadas na casa delas? Olha só como é difícil. Muito difícil. Não é? Comandar dentro da empresa já está sendo um negócio que, às vezes, para pessoas desengajadas, aí, para um bom entendedor, meia palavra basta. Dentro do negócio, você vendo todos os dias, você ter funcionários desengajados é extremamente penoso. Imagine essas pessoas em casa. O cara, hoje, o profissional, a pessoa para estar em casa em home office, ela tem que ter uma evolução muito grande. Eu não sei se nós todos estávamos, enquanto profissionais, adaptados a essa sistemática de trabalhar em home office. Quem está em home office acorda na hora, se dedica realmente ao trabalho, é produtivo, para, desce, tem faz compromisso, compra. Né? Então, o engajamento ele é fundamental, ele é
princípio basilar para que o trabalho em home office seja fluido. E hoje, essas pessoas que estão nessa sistemática de home office, elas precisam ter um autocontrole muito grande. Qual é, dentro dos pontos de engajamento que eu falei para você aqui, o propósito, o crescimento, o pertencimento, o reconhecimento, quais são as outras duas coisas que a gente teria que acrescentar para deixar o engajamento em home office melhor? Primeiro, que é importantíssimo que tenha, significa autonomia através do empowerment. Veja, você está trabalhando com um funcionário em home office, ele tem que ter autonomia resolutiva. A gente não vai conseguir engajar uma pessoa que está trabalhando em home office e ela pouco tem ferramentas, ela não tem um ferramental hoje para executar o trabalho de maneira plena. Ah, na empresa eu estava lá e eu precisava ir no setor X, fulaninho assinava, no setor Y ele fazia isso, tudo era mais fácil. Quando eu virei funcionário de home office, tudo virou extremamente burocrático. Então a gente precisa dar essa autonomia, precisa remover esses obstáculos, porque senão isso vai ser desmotivante. A pessoa vai estar em casa com demandas que ela não conseguirá cumprir. Então será algo extremamente desmotivante. Precisa se dar esse empowerment, ou seja, esse poder, essa autonomia, se delegar, se acompanhar através de follow-up e se escutar bastante o funcionário nesse momento. E o segundo ponto que eu diria que é fundamental nesse momento para o home office, para que haja engajamento no home office, significa treinamento. Não há possibilidade de você pegar uma pessoa que está trabalhando dentro da empresa e achar que a partir de agora o trabalho é home office e lá na casa dela ela vai ser a mesma pessoa que ela era dentro da sua empresa. Ou a pessoa, em regra geral, ela tem um app muito grande, ela já tem uma predisposição, ela é flexível, ela já é uma pessoa engajada, ela consegue ter uma evolução muito grande, ou ela vai ter uma baixa produtividade gigante. Normalmente ela fica numa das duas pontas, na máxima 1 ou vai para a máxima 2. Por quê? Porque nós ainda não estamos habituados, nós estamos nos habituando ao trabalho em home office. Inclusive, isso é uma coisa que vai ficar pós-pandemia, não tenho dúvida disso. Pós-pandemia, nós ficaremos nessa sistemática. A gente, durante a pandemia, no caso para o gestor, existe um fator positivo, que por conta da pandemia, está todo mundo dentro de casa. Então é mais fácil o funcionário que não tem tanto compromisso assim, ele vai estar dentro de casa de todo jeito. Mas aquele que tem compromisso, ele vai continuar, mesmo após a pandemia, mesmo após ele ter oportunidades de sair, né, de ter outros atrativos, mas ele dando conta do que ele tem que fazer e do trabalho dele. É bem interessante. E nesse caso, quais seriam os principais pontos para engajar uma equipe? Olha, eu além desses pontos que eu falei, de gerar propósito no trabalho, crescimento, pertencimento, reconhecimento, esses dois pontos que eu falei específicos do home office, eu gosto muito desse princípio. Existe um autor, consultor, renomado nos Estados Unidos, chamado Simon Sinek. Ele trabalha com muita propriedade, de maneira muito frequente, liderança, e ele diz assim, ó, seu negócio, né, no seu negócio, ele é feito de pessoas. Ou seja, você tem clientes, pessoas. Você tem funcionários, que são pessoas. E se você não conhece de pessoas, então você não conhece de negócio. Ele dá essa máxima. Seu negócio ele é composto por pessoas. Você tem cliente, pessoas, você tem funcionários, pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende do seu negócio. Essa máxima, para mim, eu costumo dizer que ela é fundamental. E é um desafio. Hoje, nós estamos com milhões de ferramentas de tecnologia que nos aproximam enquanto pessoas. Nós estamos mais conectados, mas nós estamos mais distantes. Nós temos mais ranhuras hoje pela falta e digamos assim, pelo estudo mais aprofundado da gestão de pessoas. E eu acho importantíssimo que isso aconteça. André, e você vendo pelo lado dos colaboradores, né? Você falou o lado do gestor,
como ele promoveu o engajamento e tudo. Mas nesse cenário, como é que anda o engajamento dos colaboradores? Qual é a leitura que você faz através de alguma pesquisa, de alguma coisa? Como está sendo esse retorno? Tá. Essa mesma empresa, ela tem a seguinte estatística: 63% dos trabalhadores não estão engajados. É um número alto, né? 63% das pessoas não são engajadas com o que fazem. E eu faço esta reflexão para todos os nossos participantes. Todos os nossos participantes, eles precisam entender isso que eu vou dizer. Não podemos delegar e esperar que venha da empresa este engajamento. A empresa ela tem uma parte, mas nós temos outra. Nós somos um carro que precisa de combustível. Para que o frentista coloque combustível, nós precisamos nos deslocar até o posto. A gente tem que fazer a nossa parte. Não é interessante que o funcionário pense que todo o papel de engajar, todo o papel de motivar tem que vir da empresa e eu estou aqui parado de braços cruzados esperando isso acontecer. De maneira nenhuma isso pode acontecer. O funcionário, quando ele é sábio, ele tem que usar deste conhecimento para que ele lembre que ele tem que encostar o carro dele lá, ele tem que saber qual é a bomba de combustível que ele vai usar, se é diesel, se é álcool, se é gasolina, se é flexo, como vai ser abastecido, ele tem que saber a frequência desse abastecimento, ele tem que estar próximo da empresa, próximo do gestor e ser uma pessoa parceira e pedir o feedback quando o feedback não vem. Ele tem que fazer, aproveitar as oportunidades que existem. Eu falo muito isso para você, eu trabalho numa empresa de ensino. Nós temos diversas possibilidades para os nossos funcionários. Eu vou dar um exemplo. Nós temos 50% de desconto de bolsa para o funcionário que deseja fazer, por exemplo, uma pós-graduação e ele tenha 6 meses de casa. E a gente tem que fazer toda uma cultura, não só de divulgar isso, mas de fazer as pessoas entenderem que isso é fundamental para elas. Mas as pessoas precisam entender. Né? Nós, como educadores, não vamos conseguir fazer uma pessoa aprender uma coisa se ela está fechada para essa aprendizagem. A gente precisa estar como funcionário aberto para isso. E é interessante que eles entendam que eles também têm um papel decisivo nesse engajamento, né? Tem essa consciência e que não precisam esperar só pelo gestor nesse papel, né? É muito interessante. E nesse caso, existe assim, você tem algum case, você tem alguma coisa interessante já dessa realidade atual nossa, nessa questão do home office? Eu tenho. É muito novo para todo mundo. A gente não encontra ainda muita produção científica sobre isso. O que a gente encontra sobre produção de home office é antes da pandemia. Numa circunstância, numa conjuntura totalmente diferente. Mas eu vou dar exemplo para você. Eu tenho contato com várias pessoas e eu recebo vários e-mails e eu estou muito aberto à população em geral, não só os alunos, mas a população em geral. Eu estou muito aberto a ser demandado, a ajudar no que eu posso, dar uma dica, conversar. Eu faço isso com constância. Nas mídias sociais, nos contatos que eu disponibilizo, na empresa que eu participo, eu não tenho nenhum tipo de restrição. Eu sou uma pessoa, como eu disse a você, que eu me realizo com isso. E é muito difícil, hoje está cada vez mais difícil, e eu percebo isso, que é fazer as pessoas terem uma certa consciência da autorresponsabilidade. Olha só, eu vou falar um pouco dessa época de pandemia, nesse momento que nós estamos vivendo. Eu fui demandado por uma pessoa, né, não na empresa que eu trabalho, mas ela me fez esse questionamento, e foi o seguinte, ele disse, olha, eu tenho um computador na minha casa que é muito ruim, meu computador não é rápido, e eu estou utilizando esse computador para fazer o trabalho da minha empresa. Só que o computador não abre isso, o computador é lento, ele começou a reclamar do computador dele e disse assim, olha, eu preciso falar com o meu chefe para que ele compre um computador novo para mim. Senão, eu não vou conseguir trabalhar em casa. Aí eu falei para ele o seguinte, olha, você tem que ter um certo cuidado nesse dizer, né? A gente sabe que tem empresas que têm porte para isso, tem empresas que não têm porte para isso.
é um momento de ajuda e aprendizado mútuo, né? Se a gente for pegar o livro, está no livro bem certinho. É ideal que a empresa dê o computador, mas a gente não sabe as condições de todas as empresas de hoje. E essa empresa, inclusive, era uma empresa muito pequena, por sinal. Uma empresa muito pequena. E eu disse, olha, talvez seja interessante que você converse com ele, fale do problema e tente arrumar soluções que pode ser não só a compra do computador, mas um aluguel, um empréstimo, seja lá o que for. A gente tem que tentar arrumar uma solução, mas não chegue para o seu chefe dizendo, ou é isso ou eu não faço. Ou você me dá um computador ou eu não faço. E eu comecei a ver que ainda não há esta parceria em muitos lugares. Ainda é o patrão versus o empregado. Ainda está acontecendo na sociedade esse cabo de guerra que não deveria acontecer. Nós sabemos que existe o patrão e sabemos que existe o empregado. Mas somos todos um só. Nós estamos no mesmo barco, Marília. Se tem um furo no barco, afunda todo mundo. Então, eu acho que esta falta de sensibilidade dos dois lados, que deve ser melhor trabalhada, que não foi, porque a gente não sabia que ia entrar em isolamento social, foi um acontecimento, digamos assim, foi um cisne branco, como diz a teoria. A gente precisa entender que a parceria é mão dada, todo mundo, eu não estou falando do funcionário só não, o patrão também. Eu vi casos excelentes de empresas que estavam comprando mobiliário e mandando para casa de funcionários, cadeiras, mesas, de pessoas que estavam trabalhando em home office que não tinha. Mas são realidades diferentes, mas a solução tem que ser buscada em conjunto. A gente precisa dessa construção enquanto sociedade. E eu acho que essa reflexão ela tem que vir a todo instante. A gente precisa disso na pandemia, não sendo na pandemia, na vida da gente. Nós temos que interpretar que a empresa é uma parceira sua, que você é parceiro da empresa e que a gente tem que construir essa solução juntos. É verdade. E no caso, isso seria uma das grandes dificuldades desse home office atual, que não foi planejado. Porque quando existe um home office planejado, o funcionário se estrutura e a empresa estrutura ele. Né? Nesse caso, então, a falta de estrutura, a falta de equipamento, você vê como um grande entrave para esse trabalho agora, esse engajamento? Não, foi um entrave, mas não é o principal. O principal é essa cultura da resolução do problema. Eu acho que não é por causa da falta de equipamento que está acontecendo esse problema, mas eu acho que a falta seria do mindset, o mindset dos funcionários, os mindsets dos empresários, ele precisou ser reprogramado de maneira muito rápida e a gente não conseguiu fazer isso de maneira escalonada. Tanto é que qualquer estatística que nós venhamos a pegar no momento da área empresarial, nós vamos estar em recordes e recordes de fechamento de negócios. É verdade. Porque não houve a mudança do mindset de maneira rápida, não houve. Muitas empresas perderam seus funcionários, os funcionários perderam suas empresas, os negócios fecharam, o desemprego está alto. Por quê? Porque o país ele não era profissional o suficiente para enfrentar esse momento dessa maneira mais produtiva, que desse para se sair vitorioso num todo. A gente vai sair vitorioso, porque a gente cresce, claro, todos nós estamos crescendo bastante, mas a gente tem para trás muitos colegas que sucumbiram a esse combate, que vão ter que se reinventar enquanto empresário, enquanto funcionário, para poder procurar um outro momento no negócio. Então, eu acho que esse mindset, essa mudança de que nós vamos ter que fazer isso juntos, foi e está sendo o principal entrave que nós estamos vivenciando hoje. Certo. André, a gente abriu aqui para perguntas, se alguém quiser perguntar alguma coisa, senão a gente vai encerrando aqui com o André, deixando um espaço para você fazer a sua conclusão final e deixar o seu recado aqui para a gente. Primeiro, eu agradeço a participação de todos, estou à disposição para perguntas caso existam. Digo que é uma iniciativa muito louvável, engrandecedora do Conselho, parabenizo na pessoa da nossa presidente que está nos assistindo, a você pela iniciativa, ao Fortunato pelo convite. Eu acho fundamental a gente estar colaborando com a sociedade, com conhecimento de qualidade, com informação, com momentos de debate. Eu acho que nós todos ganhamos muito quando isso acontece. Deveria ser um exemplo para todos os outros conselhos e todos os outros órgãos e entidades de classe. Então, parabéns.
Eu agradeço demais o convite, me coloco à disposição. Posso deixar meu e-mail, ter contato para posteriormente alguém fazer algum tipo de questionamento. E eu fico à disposição para responder alguma pergunta caso exista. Certo. Eu agradeço aqui a você, né, a sua disponibilidade de atender o nosso convite em nome do CRA, em nome de Kate, nossa presidente, né, que ela agora mesmo colocou aqui, obrigado por compartilhar conosco tantos conhecimentos, como também Rodrigo Fortunato, nosso diretor de formação profissional, que agradeceu, e Ione Salem, a nossa conselheira federal, e todo o corpo de conselheiros que está aqui com a gente. E que em uma próxima oportunidade que a gente tenha novamente, podemos fazer uma sobre um outro assunto, alguma coisa que também que esteja o interesse de todos, certo? E Ione agora fez uma pergunta, como você está vendo o futuro da educação na pós-pandemia? Vamos fazer essa para fechar, já que a gente já... Vamos lá para fechar com a cereja do bolo. Olha, eu vejo exatamente. a educação cada vez mais, ela vem se tornando um fator diferencial. Nós precisamos continuar acreditando na educação. A educação, ela se transformou, ela teve todos os seus processos acelerados. Nós estamos hoje, por exemplo, enquanto instituição de ensino, não só a Uninasal, mas todas, se reinventando a todo momento. Tem instituições que estão sofrendo mais do que outras. Nós estamos na vanguarda, digo isso porque nós temos uma gestão de ponta, uma qualidade, um cuidado com o aluno e com as tecnologias que nós usamos para que isso seja parte do cotidiano. Então, a gente já havia começado antes um processo de restauração digital para a vida e casou, foi acelerado, né, por esse momento de pandemia. A educação ela está cada vez mais tecnológica, o futuro dela é cada vez mais conectado essa parte das aulas remotas, das aulas à distância, do ensino híbrido, essa conexão, esse tripé, ele se acelerou bastante, era uma coisa que já estava acontecendo de maneira paulatina, mas agora a pandemia deu um turbo nisso daí. Nós experimentamos, enquanto estudante, enquanto gestores, enquanto professores, um momento de engrandecimento gigante. Nós tivemos todo o corpo docente, não só da Uninasal, mas eu falo pelo país, que eu estou acompanhando isso de maneira muito próxima, teve que aprender novas ferramentas, novas metodologias de ensinar através de ferramentas remotas, que a gente quem sabe que é diferente o ensino presencial do ensino remoto, e a gente teve todo um estudo e está aprendendo muito a cada dia. Cada dia que avança é uma grande evolução na educação, e eu acredito que mais do que muitos outros setores. Ok. Então, agradeço a todos também que ficaram com a gente até aqui. Tem muita gente aqui elogiando as reflexões e a qualidade da live. E o professor, acho que tem alguns alunos também seus por aqui. Então, muito obrigada a todos. Na próxima terça-feira, se Deus quiser, a gente terá uma nova live que a gente vai divulgar. Daqui para lá, a gente já vai fazer a divulgação. Muito obrigada, André. Uma boa noite e obrigada a todos. Boa noite.